Sem muita demora, abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas 22, 14. Isso é engraçado, a gente fala, depois disso sem muita demora, né? Mas já falou. Lucas 22, versículo 14. Enquanto você abre, quero só trazer uma introdução rápida sobre a Santa Ceia. A Santa Ceia é o culto mais aguardado, gente. É o culto onde nós falamos da memória de tudo que Cristo fez nessa terra e onde nós celebramos a morte de Cristo e também a ressurreição, porque Ele ressuscitou e deu continuidade a essa festa da Páscoa, essa festa da celebração. Mas não é tão importante como a ceia que nós vamos celebrar naquele grande dia, porque naquele grande dia nós vamos celebrar uma ceia com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Pedro, com Paulo, com Jesus. Nós vamos celebrar uma ceia onde você estará presente, eu estarei presente, e nós vamos glorificar o nome do Deus vivo lá nos céus, nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, onde Ele tem preparado lugar para mim e para você. E essa ceia sim, será uma ceia poderosíssima. Essa aqui é a verdade, porque lá se cumprirá toda a palavra dEle. É o cumprimento da palavra na salvação, na vida com Cristo. 22, versículo 14, que diz assim: então chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa, e disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa. Dá só um pouquinho mais de volume aqui no retorno, por favor. Com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela, dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Vou ler de novo. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo o cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças e partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo. Deixa eu só me achar aqui de novo. Vamos lá, para lá. Isto é o meu corpo entregue por vocês. Comam dele em memória de mim. Versículo 20. Depois de ceiar, Jesus tomou o cálice de vinho, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Versículo 20 somente, e a gente não precisa mais ler nada. Aqui em outra versão está: da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Está na mesma versão. Preste bem atenção em uma coisa, gente. A Santa Ceia, quando Jesus está trazendo essa história do momento da celebração da Santa Ceia, Jesus está nos ensinando muita coisa aqui, por mais que a gente ache que não tem nada para aprender. Jesus está fazendo com que eu e você entenda que no momento de festa também tem momento de luto, tem momento de dor. Por mais que eles estavam celebrando a ceia do Senhor, Jesus estava se despedindo dos discípulos e dizendo: olha, esse é um momento que nós estamos aqui se despedindo, onde eu vou ter que morrer, onde eu vou cumprir o propósito de Deus, meu Pai, nessa terra, e vocês vão dar continuidade, mas esse é um momento único comigo aqui. Imagine você celebrar a Santa Ceia sendo um discípulo com Jesus. Linda a ceia. Mas mesmo celebrando a Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que no versículo 24 há uma discussão entre eles, há uma briga, porque eles ceiam e depois brigam. Geralmente acontece isso no meio da igreja também nos dias de hoje.
Muita gente vem para a igreja no dia da ceia, ceia aqui, mas quando chega em casa briga. Aqui não acontece, mas em São Paulo geralmente acontece essas coisas. Acontece ou não acontece? E aí o irmão ceia, a irmã ceia, e depois a confusão está feita, porque não entenderam o que é a Santa Ceia ainda. Mas você vai entender. Preste bem atenção que abre uma discussão, e nesse momento da discussão, os discípulos questionam a Jesus, dizendo: espera aí, quem será o maior no reino dos céus? Nada a ver com a festa, nada a ver com o que Jesus estava querendo ensinar. Aí Jesus dá uma lapada neles, dizendo assim: olha para cá, entenda o seguinte, estando eu convosco, a autoridade maior, era para vocês terem me servido, mas eu que servi vocês. Jesus refresca a memória deles, eu quero parafrasear aqui rapidinho. Servi vocês. Vocês querem entender de fato quem é o maior no reino dos céus? É aquele que serve mais. E os discípulos estressavam Jesus, gente. E eu vou lhe provar isso na Bíblia. Há um momento que Jesus está no mar de quê? Da Galileia. E ali tem um vento impetuoso, onde o barco balança, onde eles acham que vão a pique. E Jesus chega e diz a eles: até quando eu estarei convosco e vocês não crerem, não acreditam? Ali uma exortação a chamar a atenção deles, que eles não estavam acreditando. Agora venha para cá, que eu quero só introduzir a mensagem. Os discípulos estavam com Jesus 3 anos e meio, estudando um intensivão. E um intensivão não na teoria, mas também na prática. Porque eles viram tudo que Jesus tinha feito na terra, o tempo todo. Jesus só se distanciava dos discípulos, gente, quando era para orar. Quando ele orava, ele se distanciava. Mas depois ele estava com os discípulos. Então ele dormia na mesma casa que os discípulos. A companhia era totalmente todos os dias. Então não tinha mais separação depois que Jesus convocou eles. E era para eles terem aprendido. Mas ainda eles estavam sem saber tudo 100%. Porque nem todo mundo sabe nada 100%. Mas o engraçado de tudo isso é que você olha para Jesus, ele sendo o Filho de Deus, aquele que sabe todas as coisas, e ele escolhe Pedro, um homem que era sanguíneo, para estar com ele. Ele escolhe Judas, o homem que ia trair ele, para estar com ele. E aí você vai vendo a Bíblia toda nessa mensagem, tá? Jesus separando pessoas que tinham um temperamento totalmente diferente do temperamento que ele queria ensinar. Era assim ou não é? Você está entendendo porque o seu temperamento é diferente ainda? Porque você ainda não aprendeu o que Jesus está querendo te ensinar? Quando você aprender que Jesus está te ensinando algo para você ser uma pessoa totalmente relevante nessa terra, uma pessoa que vai somar nessa terra, uma pessoa que vai influenciar pessoas nessa terra, você vai começar a mudar o seu temperamento, porque o temperamento que você tem não é o temperamento que Deus quer te usar ainda. Mas mesmo assim Deus te escolheu. Mas mesmo assim Deus sabe quem você pode ser. Mas mesmo assim Deus sabe do seu potencial e sabe que você é capaz para ser uma pessoa totalmente abençoadíssima nessa terra e abençoar outras. Ele sabe do seu potencial, e eu vou falar disso lá na frente. Mas preste atenção em outra coisa que eu vou lhe falar hoje. Os discípulos estavam preocupados com quem seria o maior. A importância, gente, não é quem vai ser maior, quem vai ser menor. E eu vou lhe provar isso também. O apóstolo Paulo, ele escreve dizendo o seguinte, que ele combateu o bom combate. Eu gosto desse versículo. Quem combate o bom combate, que Paulo tinha tudo para declarar-se como um vencedor, porque Paulo foi o cara. Na Bíblia, ele foi o cara. E ele tinha tudo como
puxar para ele a exaltação, uma glória, a honra. Mas Paulo sabia que ele estava combatendo o bom combate. Combater não é ser vencedor, não é declarar que você ganhou o troféu e você foi o vencedor porque você ganhou o troféu. Pouco importa o seu troféu, Jesus não olha para isso. Jesus olha o quanto você combate, o quanto você está disposto a perseverar. E a Bíblia vai dizer em alguns versículos aqui, eu não me lembro agora, eu também não quero ficar abrindo isso toda hora, que quando Jesus exorta os discípulos sobre isso, Jesus diz para eles assim: olha, tem uma coisa que eu preciso dizer a vocês. Nas minhas provações, fala isso para eles: olha, Pedro, mesmo você sendo sanguíneo, você está comigo. Judas, mesmo você indo me trair, mas você está comigo aqui no final. João, mesmo você sendo meio melancólico, que você gosta de ficar no meu colo toda hora, você está comigo. Tomé, mesmo que você é incrédulo, você está comigo nessa mesa. Se você for olhar, eles tinham todos os defeitos que eu e você também tem. É normal, gente, o defeito é normal. Você sempre vai ter um defeitinho, não se preocupa com isso. E aí Jesus estava falando: mas vocês perseveraram comigo nas minhas provações. E eu quero, desde já, começar a declarar sobre a sua vida. Você passa por desertos, mas você persevera. Você passa por dificuldades, mas você persevera em Cristo. Você passa por momentos de angústia na sua vida, mas você tem perseverado em Jesus. Você não tem largado Jesus, você tem mantido a sua fé, você tem mantido o seu equilíbrio, você tem continuado na jornada, você tem vindo aos cultos, você acredita que Jesus pode mudar a sua história, e Ele está dizendo para você: olha, escuta o seguinte, eu quero declarar sobre a sua vida que, por mais que vocês estejam sofrendo e vendo eu sofrer, eu estou falando com vocês que vocês são meu amigo, eu amo vocês do jeito que vocês estão, porque ainda vai chegar um momento que vocês serão transformados para fazer com que o meu reino se prolongue nessa terra. Momentos que Jesus deixa eu e você passar são momentos de preparação, e quando você está perseverando, você não desiste. E quando você não desiste, é aí que você chama a atenção dele. Você não chama a atenção quando vence, você chama a atenção quando você não vencer. Você pode vencer várias coisinhas na sua vida, mas o importante não é vencer, não é ganhar troféu, não é ganhar medalha. O importante é nunca desistir. Diga para teu irmão: nunca desista, persevere. Persevere até o fim. Não desista por nada. Continue na sua jornada. Entenda que o que Deus tem para você é melhor do que qualquer coisa nessa vida. Você pode ter qualidade financeira, mas se você não tiver Deus, a sua finança não te trará paz. Você pode ter uma vida saudável, mas se você não tiver Deus, a sua vida saudável não te trará paz. Você pode ter várias coisas na sua vida, mas sem Deus vai te faltar algo. Com Deus, tenha certeza que você está completo. Jesus entendia isso. E Jesus continua conversando com eles ainda, trazendo a mensagem para Pedro, porque Pedro era o cara que, mesmo Jesus mostrando para ele que ele estava perseverando, mesmo Jesus mostrando para ele que ele era um cara legal, um amigo, um parceirão, Pedro ainda quer resposta. Pedro não tinha entendido, gente. Tem gente que é assim, não entende e ainda fica toda hora te perguntando a mesma coisa. É ruim quando as pessoas não entendem, ou não é? Toda hora faz a mesma pergunta. Mas eu já falei, já ensinei, mas a pessoa está te perguntando. Aí Pedro fala assim para Jesus, ou Jesus fala para Pedro: Pedro, você sabia de uma coisa? Que Satanás me pediu vocês? Foi assim? Ele chama Pedro de Simão.
por que ele chama Pedro de Simão e não chama de Pedro? Sendo que ele já tinha dado o nome de Pedro como Pedro. Sobre essa pedra ele edificaria a igreja. Simão, e mais uma vez ele repete, Simão, 2 vezes. Eu sei, irmão, quem é da década de 80 aqui conhece, que quando o nosso pai e a nossa mãe chamavam o nosso nome 2 vezes, meu amigo, fulano, eu digo, meu Jesus Cristo, chega, me deu medo. E aí eu digo, deixa eu me acertar. Entenda uma coisa, gente, que nem sempre você vai estar pronto para uma voz. Você acha que você não é crente porque você tem defeito, porque você ainda tem um monte de coisas que você faz, que você pratica. Todo mundo era assim, e todo mundo continua sendo assim ainda. Deixou algumas coisas, mas tem outras práticas. Só finge que não tem. Aqui não, viu? Isso é lá no Rio agora, que os cariocas são retados. E aí o que acontece? Essa galera finge ser o que não é. E Jesus sabe quem você é, sabe quem Pedro é, e está chamando ele a atenção, dizendo, Simão, Simão, você sabia que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo? E aí ele, mas eu roguei ao Pai que não permitisse que vocês fossem peneirados ao trigo. E aqui eu vou começar a ministrar sobre a sua vida. A parábola do joio e do trigo que está em Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, vai nos trazer uma mensagem dizendo que os servos, eles plantam o trigo e vão dormir. E a Bíblia diz que ao anoitecer, o inimigo vai lá e semeia o joio. E quando eles acordam no outro dia, e o engraçado é que sempre a gente dorme, todo ser humano ele dorme, não tem jeito, e quando a gente dorme, a gente não está vigilante. Quando a gente dorme, as coisas acontecem, e a gente não pode fazer nada. Quando ele acorda no outro dia, os seus servos, os seus senhores vão lá e chamam, meu senhor, o que está acontecendo? A gente plantou trigo, repita comigo, trigo, mas foi alguém lá e plantou joio. E aí ele diz, olha, foi o inimigo que foi lá e plantou joio. Então o que é que o Senhor quer que a gente faça? O Senhor quer que a gente tire o joio do meio do trigo? E ele diz assim, não. Preste atenção nisso, tá? Isso vai falar muito convosco. Ele diz o quê? Não, porque o joio você não pode tirar do meio do trigo, porque se você mexer agora, o trigo pode se perder. Não pode mexer. Joio dá fruto? Dá? Mas o trigo dá semente. Hoje tem a soja e tem o trigo, que é o produto mais vendido na terra. E uma coisa é certa, o trigo, ele vai servir para algo, mas o joio só para ser queimado. Mas Jesus está nos ensinando nessa parábola que o joio nasce no meio do trigo. E engraçado que eles crescem iguais. O crescimento é o mesmo, a ponto de o joio crescer tanto e o trigo se envergar. O trigo se enverga para baixo e o joio continua crescendo e vai passando por cima do trigo. Mas o joio não mata trigo. Mas tem trigo que quer matar joio. Escuta uma coisa, joio não mata trigo, mas tem trigo que quer matar joio. Jesus, ele está nos ensinando uma coisa nessa parábola, além de várias outras coisas que ele nos ensina, mas eu só quero falar de uma, que o joio não é para ser separado do trigo. Eu não tenho que dar importância a joio, porque joio não dá fruto,
porque joio não tem relevância, porque joio não tem como mexer comigo, me destruir, me sufocar, não tem como acabar comigo. Não mexe, Ele é o Senhor. E o Senhor, Ele sabe a hora da colheita. O Senhor sabe a hora que vai colher tudo. O Senhor sabe a hora que vai ter o julgamento, e Ele vai julgar da maneira dEle, da forma dEle. Mas Ele não nos deu autonomia para julgar nada, para condenar nada, para criticar nada, para falar da vida dos outros. Ele nos deu autonomia para mexer com o caráter ou com a idoneidade das pessoas. Ele não nos deu autonomia para isso. E às vezes nós que queremos ser trigo, queremos mexer no joio. Eu vou declarar sobre a sua vida: não mexa mais em joio, porque o joio não tem relevância sobre você. Uma hora ele vai crescer e uma hora ele vai ser queimado. A sua importância é com trigo. Com trigo se importe, com trigo cuide, com trigo deixa crescer. Jesus estava falando sobre os discípulos. Olha uma coisa: eu intercedi ao Pai. Meu Deus, eita glória. Eu estava intercedendo ao Pai, porque Satanás, o vosso adversário, o inimigo de nossas almas, pediu que eu entregasse vocês para ele peneirar como trigo. Jesus estava falando: vocês não são joio, vocês são trigo na minha mão. Vocês não são joio, vocês não vão para o inferno. Vocês terão vida e vão gerar vida, e vão gerar sementes, e vão para a mesa de casas, e vão para várias pessoas que estão nessa nação. Jesus sabia quem Pedro seria depois da descida do Espírito Santo. Pedro não sabia, mas Jesus sabia. Jesus sabia que ele estava ali cuidando do trigo e não precisava mexer, porque ele não tinha que tirar joio. É por isso que Jesus fala com às vezes para duas pessoas que estavam ministrando a palavra, curando enfermos, expulsando demônio, e os discípulos chegam para Jesus: e aí, Senhor, eles estão expulsando demônio, estou falando teu nome, estou curando enfermo. Ele disse: deixa eles fazer. Quem não é contra nós é por... Não se levanta contra a igreja, gente. Não se levanta contra líderes. Não se levanta contra pastores. Eu sei que você às vezes quer buscar uma boa obra, e isso é louvável, porque a Bíblia diz que aquele que busca o episcopado, boa obra busca. Você pode buscar ser um presbítero, um pastor, uma pastora, um missionário. Isso é relevante. Mas a forma que você está buscando, que pode não ser relevante. À medida que você está pesando na balança, o seu ministério pode não ser relevante, porque Jesus, ele sempre vai ter joio no meio do trigo. Sempre nós vamos conviver com joio e sempre nós vamos conviver com trigo. Estamos numa nação que a nação é toda livre-arbítrio. Fazem o que quiser, escolhem o que quer e decidem quando querem fazer o certo ou errado. A decisão está sobre as pessoas, elas que vão decidir. Não sou eu que vou querer a mudança delas. Eu posso até liberar uma palavra, mas a mudança só depende do outro. A transformação só depende do outro. O que é que Jesus fazia? Anunciava as boas novas do reino. O resto é com o homem. Decida o que você quer. Escuta uma coisa, e eu já quero liberar essa palavra sobre você, porque eu gosto de liberar a palavra profética. Você está imaginando que essa pessoa que ainda não mudou como Pedro, que essa pessoa que não mudou ainda como João melancólico, cheio de sentimentos na alma, e tem gente que é tudo sentimental, se transforma em vitimista, né? Que essa pessoa ainda que não está incrédula como um Tomé, que ela é joio. Escuta, olha para cá, que ela é joio. Mas o Senhor está dizendo para você que não é joio não, é trigo novo. O Senhor está dizendo para você que ainda parece joio, porque joio com trigo se parece, mas é trigo novo. Deixa com Ele, porque Ele sabe a hora que esta pessoa vai virar semente para semear em boas terras. Deixa com Ele, porque Ele sabe a hora que esse trigo vai estar pronto. Jesus está trabalhando no seu filho, está trabalhando no seu marido, está trabalhando na sua esposa, está trabalhando nas suas coisas, está trabalhando em você, está trabalhando em tudo que é coisa, porque Ele sabe que vocês são trigo, é casa de bênção, é casa que onde o Senhor está convivendo com vocês, até a consumação dos séculos. Eu não
posso mais ficar amaldiçoando o que é meu. Chega de você amaldiçoar o que é seu. Para. Você não tem poder e autoridade nenhuma para mexer em nada, nem no joio, nem no trigo. Quem dá o crescimento é Deus. Quem faz tudo é Deus. É o Senhor que muda a história de todo mundo na hora certa, no momento certo. Eu me lembro que os momentos que eu estava no mundão era o momento da bagunça, o momento da festa, o momento de tudo que eu curtia. Muitas pessoas me conhecem, que me conhecem de vários tempos, sabem o que eu fazia, o que eu praticava. Mas hoje que eu estou em Cristo, eu não sou bom, eu sou perseverante. Escuta essa mensagem. Você está em Cristo hoje, você não é bom. O próprio Jesus disse: eu não sou bom. Bom é Deus que está lá, não tem pecado, aqui tem. E Paulo diz em Romanos capítulo 7: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Por mais que eu queira fazer o bem, eu acabo fazendo o que não presta, o que é ruim, o que não é bom. Por quê? Porque a minha carne só quer pecar. Na lei do Senhor eu entendo que a minha carne está pecando, mas no espírito dele eu entendo que eu preciso lutar contra a minha carne. Só que a carne é lei, e a lei não tem jeito. Por mais que a gente tente fazer o bem, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos praticar o mal. Mas eu digo uma coisa, no versículo 25: graças eu dou ao Senhor Jesus Cristo, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, porque foi por Ele que a graça abundou, o pecado e superabundou. Deus, Ele está dizendo para mim e para você que na sua própria força, no seu querer, na sua vontade, você pode falhar, você pode errar, mas você tem que entender que a graça dele está sobre a sua vida, e o Senhor está liberando ela sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Deus já morreu na cruz, e as misericórdias deles, você não pode ser consumido. Queira diabo pegar o trigo ou não, ele não vai deixar, principalmente quando o trigo está novo. Porque novo vai padecer, irmão. Imagine o obreiro quando é novo na igreja. Sangue de Jesus tem poder. Pastor passa raiva. Eu não. Sou blindado com obreiro ruim. Imagine quando você pega um missionário que já é trigo velho, e bota ele para fazer obra com trigo novo. Sangue de Jesus tem poder. Ele: pastor, o senhor tem certeza que isso é de Deus? Tem, minha filha. Aí ela: pastor não está viajando, mas o pastor está vendo que o trigo é novo e o trigo vai ser aperfeiçoado. As pessoas precisam ter oportunidades, por mais que sejam novas, por mais que não tenha experiência que você tem. Você tem que entender que o novo ainda é bebê, está tomando leite, está sendo amamentado, precisa de você para trocar a fralda, mas vai chegar uma hora que vai crescer. Não vai ser menino mais, vai ter a própria comida dele, vai ter o próprio mantimento, vai seguir a vida e vai virar um trigo forte. Aí sim, vai lá, Satanás, perturba ela, perturba ele, mas ele está pronto, ela está pronta, porque o mesmo Deus que é fiel para iniciar a obra, Ele é fiel para concluir ela. O mesmo Deus que deu a você o início, Ele vai dar a você o fim. O mesmo Deus que começou com você, vai depois pegar toda a sua casa, e a sua casa ser transformada, e você vai dizer: eu e minha casa verdadeiramente servimos ao Senhor. Não sei vocês, mas eu e minha casa servem ao Senhor. Você vai poder declarar isso sobre a sua vida. Você vai poder declarar isso sobre a sua casa. Depois parou. Ele até iniciou lendo a palavra, estava fazendo devocional, depois parou, estava tão bom quando estava buscando. Escuta, trigo novo, não para de buscar não, porque a sua fé e a sua comunhão com Cristo vai depender de quanto você busca.
É por isso que Paulo diz: olha, eu combati. O que é isso? É ser perseverante, é ser insistente, é ser um cara que não desiste. E quando você faz isso, aí você consegue guardar a fé, acabar a carreira, e aí está pronto esperando o momento de Cristo. Mas quando você não se persevera, persevera. Tem gente que pergunta assim: pastor, eu não consigo fazer devocional. E quem disse que você vai ter vontade para fazer? Não vai ter, cara. Você está achando que você vai acordar com vontade todo dia? Você acorda com vontade de comer feijão todo dia? Arroz, proteína. Mas você precisa comer porque seu corpo precisa, sim ou não? A mesma coisa é a Bíblia. Nem todo dia você tem vontade de ler. Diga para teu irmão: lê. Trem. Sem vontade. Porque se você for procurar vontade para fazer, você nunca vai fazer nada. Porque a sua vontade é dormir, a sua vontade é comer chocolate, a sua vontade não é fazer dieta. É ou não é? Quem quer lá ficar carregando peso, pagando ainda para carregar peso na academia? Sacrifício, gente, de tolo. Mas tem que fazer, porque é aquele pezinho ali que vai queimar sua gordurinha, que você comeu a picanha na semana passada. É aquele pezinho, é aquele exercício físico que vai destruir toda a sua gordurinha e vai fazer você fechar a boca. E quando você olhar no espelho que vê o resultado, você vai olhar e dizer: olha, como eu estou ficando, meu paletó não está nem fechando, tem que voltar. O sangue de Jesus tem poder, a barriga está saindo já, está vendo? Começar a voltar amanhã. Ô, glória! Quem pode profetizar sobre a minha vida? Volta, pastor. Está pegando. Daqui para amanhã de manhã pega, eu volto. Jesus, ele ensina isso aos discípulos. Olha, vai ter decisões que você vai tomar, e essas são muito importantes, porque no meu reino não tem confusão, no meu reino não tem briga, no meu reino não tem discórdia, no meu reino não existe esse negócio de maior, menor. No meu reino diz quem é bom, quem é ruim. Não diz nada. Peraí. No meu reino é tudo diferente. No meu reino eu não faço acepção de pessoas. No meu reino eu não pego só o mais rico ou o mais pobre e boto uma casinha de pobre e uma casinha de rico. Isso aqui tem no reino da terra, mas no reino do céu é tudo igual. No reino dos céus ele olha com você como menina dos olhos dele, como a noiva do cordeiro. Ele olha para vocês e vê a amada. Aquele que ama, é como ela pegou, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho de jeito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. No reino dos céus, ele só consegue enxergar a vida em vocês. O trigo aperfeiçoado, o trigo pronto para a ceifa. E aquela galinha, que mesmo torta, ela vai gerar. Por mais que você se entorte no meio da sua jornada, porque isso é normal. Tem hora que a gente enverga, tem hora que a gente cansa, tem hora que a gente fica ali lutando, batalhando. Meu Deus, eu não aguento mais orar, eu não aguento mais ler, eu não aguento mais ir para a igreja, minha vida não muda, as coisas não mudam, não tem nada, não tem resultado, não tem colheita. Mas vai chegar um momento que você vai colher, não tem jeito. Porque tudo aquilo que a gente planta, seja choro, a gente vai colher o quê? Vai colher o quê? Alegria. Você pode plantar chorando, mas você vai colher com alegria. Você pode semear em uma terra e não ver a semente, ou não ver o fruto dela, porque a semente ainda está buscando lá água para crescer para cima. Mas vai chegar um momento que ela vai crescer, vai florescer. Então qual é o momento? É o momento de Deus. E Jesus, ele está iniciando esse capítulo, esse versículo, dizendo para os discípulos: olha, sangue que será derramado por vós, que será partido por vós. O Senhor Jesus, ele está dizendo: olha, entendam isso. E eu estou ensinando o último ensino para vocês que eu estou dando, nesse intensivão, para formar vocês e dar a vocês o diploma de vocês, para vocês fazerem a missão. Mas antes disso, espera, tá? Porque ainda tem algo que eu vou ter que derramar sobre vocês só quando eu voltar, quando eu ressuscitar o terceiro dia. E depois de lá vocês podem começar a anunciar o reino.
aceitável do Senhor até que eu volte. Aí os discípulos entendem a missão, gente. E necessário é que você tenha inteligência para entender o que você fará nessa terra e o que você tem que fazer nessa terra. Porque tem gente que acha, poxa, eu nasci, para quê? Para acordar de manhã, para comer, para trabalhar, voltar para casa, fazer dívida. Tem gente que entende assim, assistir Netflix, televisão, novela. Tem gente que entende que a vida é assim. Ah, eu vou dormir hoje, só vou acordar no outro dia, até meio-dia. E aí tá tudo bem. Você pergunta, e aí como é que tá? Ah, tá na bênção. Não tem o que você tem, mas estou na bênção. Mas também não fez nada. Como é que vai ter o que tem? Aí a pessoa não se esforça, não se dedica, não vai, né? Não tem como ela ter resultado. E Jesus está dizendo assim, olha, discípulos, tem uma coisa, Pedrão, chegou o momento. Rapaz, Pedro era chato, viu, velho? Sangue de Jesus tem poder. Pedro não era brincadeira. Que momento, Senhor? O momento de eu ter que ir. Eu vou com o Senhor. Como assim, Pedro? Eu vou com o Senhor para a cadeia, para ser preso, para qualquer lugar. Eu vou com o Senhor, já estou pronto também. Jesus olha para Pedro, oh, meu Pedro, você está emprestando sua boca a Satanás, demônio. Ô Pedro, não está pronto ainda não, negão. E tem gente que quer fazer o bem às pessoas, mas não tem a capacidade de fazer. E quando ela não tem a capacidade de fazer, ela vai fazer o bem, achando que está fazendo o bem, mas o bem está sendo mal para a pessoa. Você só pode tomar a dor do outro, gente, quando você é capaz de fazer aquilo que o outro está fazendo. Escuta isso. Você só pode tomar a dor do outro quando você é capaz de fazer aquilo que o outro está Eu só posso tomar a dor de Brendo se eu for capaz de estender a mão para ele e ajudar para ele naquilo que ele mais precisa. Se eu não for capaz, eu não tenho como tomar dor, irmão. Eu vou orar por você, para que Deus capacite alguém, para que Deus levante alguém, para abençoar a sua vida da forma que você precisa, porque eu não tenho essa capacidade. É melhor você falar a verdade do que você falar uma mentira, sim ou não? Aí Jesus já sabia que Pedro estava mentindo, que era incapaz, que não tinha capacidade, e disse para Pedro, ô Pedrão, antes que o galo cante, você vai me negar quantas vezes? 3 vezes, Pedrinho. Eu estou te falando que você é trigo novo, Pedro. Tu já está querendo ser trigo velho? Oh, meu Deus do céu, como o povo gosta de acelerar as coisas de Deus. Eu estou falando, Pedro, que você é trigo novo, que o diabo queria a sua vida nesse instante, a vida dos discípulos de todo mundo, para destruir, para peneirar, e eu estava rogando ao Pai, para que isso não aconteça. Aí você abre a boca para dizer que já está capaz de fazer o que não tem condições de fazer. Aí, meu irmão, Pedro murcha. Porque no fundo, a gente sabe a capacidade que a gente tem. Sabe ou não sabe, gente? No fundo, você sabe o potencial. Porque uma coisa é certa, se você não tiver conexões certas, você nunca vai mudar de vida. Se você fizer conexões só com pessoas irrelevantes, você vai ser uma pessoa irrelevante. Mas se você conectar com pessoas relevantes, que estendam a mão para você, que abençoe a sua vida, que faça a sua vida crescer, tenha certeza que a sua vida mudará rapidamente. Não é para você ser inimigo de ninguém, pelo amor disso. Eu não prego o evangelho da inimizade, viu? Pelo amor de Deus, está cheio de gente aí pregando o evangelho da inimizade, da discórdia, de um ser melhor do que o outro. Apaga esse negócio, deleta na rede social, apaga esses cardzinhos maluco, porque você fica querendo ser inimigo de todo mundo, se achando melhor do que todo mundo. Você não é melhor do que todo mundo, você nasce igual. Você só é melhor quando você gera fruto. Quando você gera fruto, aí vem aquele que vai fazer a colheita. E aí ele vai separar o trigo do joio. E aí sim você vai mostrar os seus frutos. Com os seus frutos, você
terá certeza que Deus está com você e que você não é joio, você é trigo. Você vai chegar um momento na sua vida que você vai gerar tanto fruto, tanta semente. Vai ser tanta semente que você vai olhar assim: Senhor, eu não sabia nem cantar, eu cantava igual uma taquara rachada. Eu não sabia nem fazer um ó com um copo. Eu nem fiz a formação analfabeto de A a B. Eu não sei nem qual é a letra Z. Como é que eu estou sendo isso aqui? Aí você vai dizer, a pessoa que te perguntar, uma coisa eu sei: eu não sabia, mas Deus me fez ser. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você está precisando declarar sobre a sua casa que Cristo é com você e você ser imagem e semelhança de Cristo. Você está precisando declarar sobre a sua vida que Cristo é com você e você apresentar para pessoas que Cristo está com você. Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu quero esse Cristo que está com você, eu quero esse Cristo que está contigo, eu quero esse Cristo que está com você. Porque você está diferente. E você está assim, né, gente? Quando o povo vem ceiar, aí o povo vem, pega a melhor roupa, melhor maquiagem, e diz: a pessoa pergunta: vai para onde? Vou para a ceia. É diferente o culto? É. Celebração da Santa Ceia, você não sabe como é, não? Vem. No culto normal ela vem à vontade, mas no culto da Santa Ceia quer vir mais arrumado. Tem gente que é assim: é normal, é lindo, bonito, faça como você quiser, contanto que você venha. E tem gente que não vem no culto a semana toda, mas quando é Santa Ceia, hoje eu tenho que ir porque é Santa? Não estou entendendo. Independente do dia que você vem ou do dia que você não vem, o que importa é que você celebre Cristo. Independente do que você está fazendo ou do que você ainda não está fazendo, o que importa é que você celebre Cristo. O mesmo Deus que exorta é o mesmo Deus que consola e que edifica. É o mesmo Deus que diz a Jeremias: Jeremias, profetiza a esse povo que eu vou fazer julgamento, eu vou julgar esse povo, vou condenar esse povo. Ele diz assim para Jeremias: mas se eles se arrependerem, eles alcançarão a minha misericórdia e eu quero perdoar todo mundo, porque Deus, Ele ama quem se arrepende e quem entende qual é a mensagem cristocêntrica dEle. Pode levar anos, mas Ele está ali esperando você um dia se arrepender e entender que é melhor você estar com Ele do que sem Ele. Mas pastor, e aí, o que é que eu faço? Eu não me sinto trigo. Tu é joio? Continua vindo, porque aqui Deus transforma joio em trigo. Você sabia disso? Pastor, eu sinto trigo novo. Opa, agora que eu vou lhe enxertar. Vou enxertar aquele negócio lá, como é o nome que o pessoal enxerta nas plantas, né? Para crescer mais rápido. Hormônio, uns agrotóxicozinhos, uns fertilizantes, para você crescer ligeiro, porque a obra precisa de ceifeiros, de obreiros. Para multiplicar, a obra precisa. Então, vou enxergar. E alguns serão o que Ele fez na cruz. A melhor resposta que Ele dá para o Pai, que Ele dá para o adversário, que Ele dá para você, é dizer que você nasceu para vencer, que você nasceu para, depois da missão dele, depois do feito da cruz, nasceu do pecado, que você não tenha essa importância porque você peca, que você é humano, que você é falho, que você ainda é sanguíneo, que você ainda tem umas incredulidadezinhas, que você às vezes se coloca como vítima, achando que alguém tem que estender a mão para você e te ajudar, que você é uma pessoa ainda cheia de mania, mas que Ele olha para você e enxerga você lá na frente. Ele já enxergava os discípulos, já enxergava a gente. Ele já enxergava que no culto de hoje estaria aqui celebrando a Santa Ceia com essa quantidade de pessoas aqui, porque Ele separou vocês a dedo para mostrar para vocês que o feito dele não foi vão.
o feito dele foi merecedor, porque você entendeu que ele é o Senhor, porque ele vive e reina e fez a cruz, e fez o momento da cruz, o momento do Gólgota, o momento de dor, e você entende que esse feito foi por amor a você. Ele te amou antes de tudo. Ele te amou antes do princípio. Ele te amou quando você estava no ventre da sua mãe. Ele já estava te formando, ele já estava te gerando. Ele já sabia quem você era agora. Ele já sabia quem você pode ser lá na frente. E ele disse: olha, por mais que esses judeus aqui me neguem, eu estenderei o evangelho do reino para toda a nação. E estaria um povo na Catedral dos Milagres me adorando hoje. Diga para teu irmão: você é trigo novo. Se incomoda não. Jesus está com você, meu. Jesus está te vendo. Jesus está vendo essa dor. Jesus está vendo esse sofrimento. Jesus está vendo o quanto você tem passado por Ele, por amor a Ele. Mas continua perseverando com Ele nas provações. Continua aguardando tudo que Ele tem te ensinado nas provações. Continua sempre ali, mesmo em meio às provações, lutando, batalhando e não perdendo a essência de estar vindo adorar Ele, mesmo fraquejando. Mas venha o adorar. Porque quando você o adora, os céus se abrem, o Senhor se levanta no trono, e os anjos começam a adorar no sublime trono, e eles estão adorando lá com o Pai, dizendo: Santo, Santo é o Senhor. Olha o que o Senhor fez na terra. Olha aquele povo lá, todo cheio de pecado, mas está te adorando. Os anjos dizem assim: meu Deus, eu não sabia que seria assim, eu não tinha nem essa inteligência para saber que seria assim. Mas o Pai já sabia, o Filho já sabia, o Espírito Santo sabe quem é você e o que você pode ser com Ele. Então que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe o seu lar. E nesse momento nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E você que tiver a oportunidade de cear conosco, quer cear conosco, quer participar desse momento, entenda que o seguinte: quem celebra a Santa Ceia não é perfeito, viu? Bonitão. Quem celebra a Santa Ceia não é pastor que avalia, que pastor não dorme com você 24 horas, quem dorme é você, seu esposo, seus filhos. Porque tem igreja que o pastor quer avaliar a pessoa se vai cear ou se não vai cear. Quem celebra a Santa Ceia é você. E é você que diz se você é merecedor, participante do corpo ou não, não sou eu. Jesus está dizendo para você, para os discípulos no caso, que é você agora. Olha, Pedro ainda era sanguíneo, não tinha entendido. Pedro ainda ia negar ele 3 vezes, não tinha entendido. Mas deixou de participar da ceia? Deixou? Então não entenda que a ceia é algo religioso, porque ceia não é algo religioso. Ceia é algo espiritual. Ele disse: olha, quando vocês se reunirem entre os irmãos, cuidado, não espera um ou outro, porque a gente tem que cear. Paulo não tinha ceado. Paulo tinha ceado? Paulo estava com Jesus? Não, Paulo foi depois de Cristo, sim ou não? Você é depois de Cristo. A gente só continua a ceia por causa de Paulo. Se não fosse por causa de Paulo, a ceia tinha parado, a gente só ia cear no céu. Mas Paulo mandou a igreja continuar. Espere um para os outros. Não coma mais rápido que o outro, espera um para cear juntinho. Aí tem aquela organização de a gente cear junto, comer o pão, beber o cálice junto. Está entendendo? Mas não tinha esse negócio de quem pode e quem não pode. Ele disse: examine-se, pois, ao homem assim, coma do pão e beba do cálice.